Tá, então, a porta larga e a porta estreita. Vamos ler aqui, esse é o tema do nosso devocional. Hoje é o nosso devocional 70, eu esqueci o número aqui, 78, né? Nosso devocional 78, poxa, tá? A porta larga e a porta estreita, é o tema hoje. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, para quem gosta de ler, né? Mateus 7, o verso 13 e o verso 14, tá? A porta larga e a porta estreita é o tema desse devocional hoje, tá? Vamos lá? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Primeiro, Jesus coloca aqui claramente, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, tá? Várias coisas aqui nesse pequeno verso, tá? Nós vamos ler hoje o verso 13 e o verso 14. Eu vou então aproveitar e já vou ler o 14. Porque estreita é a porta, porque ele explica, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, tá? Pela ordem do texto, eu tenho primeiro a porta e depois o caminho. Existem aí desenhos, né, baseados nesses versículos, e eles colocam primeiro o caminho para chegar à porta. Mas aqui é o contrário, a ordem do texto é o contrário. Primeiro eu entro numa porta e depois eu vou na estrada, eu vou pelo caminho, entende? Primeiro a porta. Porque a porta é a posição que eu tomo, é a decisão que eu tomo, é a posição que eu tomo nessa caminhada, tá? Então, o que vai definir é qual a porta que eu estou entrando. Se eu entro na porta estreita, o que vai acontecer? Logicamente, eu entrando na porta estreita, o caminho vai ser o quê? Correspondente à porta, também estreito, apertado. É um caminho difícil, não é um caminho fácil. É um caminho porque eu tomei uma posição, eu entrei numa porta, tá? Essa porta é estreita. Então, segue-se a mesma ideia, né? De um caminho estreito, tá? De um caminho apertado. Não é o caminho da facilidade, é o caminho da dificuldade. Por quê? Porque nesse caminho estreito, lógico, eu vou ter que andar segundo ele. Então, imaginemos aí um caminho estreito. Imaginemos um caminho estreito. Quando era criança, eu morava bem numa roça, né, digamos assim, e tinha aqueles caminhos, os caminhos que eles falavam que era o caminho feito pelos bois, né, caminho de bois, sei lá como é que eles falavam isso, do gado, né? Aqueles caminhos estreitinhos. E que acho que uma boa parte que conhece, né? Aquele caminho estreitinho, onde só uma pessoa, não havia como duas pessoas lado a lado, né? Tinha que ter sempre em fila indiana, uma atrás da outra, para andar naquele caminho. E nós éramos criança, eu lembro que nós íamos por aquele caminho, uma criança, né, atrás da outra, né, seguindo, e às vezes uma criança ou um garoto, geralmente eram os garotos que faziam isso, escorregavam, e às vezes tinha um barranco ali, alguma coisa assim, né, uma ribanceira, e alguém caía e tal, às vezes até de brincadeira, né, ou alguém empurrava o outro e saía do caminho. É um caminho estreitinho, né? Então, você no caminho estreitinho, claro, você tem muita dificuldade
Você tem que se manter ali. Primeiro, você tem que se manter olhando para frente. Você não pode ficar dando bobeira, porque dependendo, se tiver uma ribanceira do lado de cá, você vai embora, você rola e pode até machucar seriamente, tá? Nesses caminhos chamados caminhos da roça, né? Então, você tem que olhar para frente. Você tem que ter foco, só no caminho estreito, você tem que ter foco, tá? Tem que ter foco, você não pode ficar dando bobeira ali, porque realmente, de repente, você sai dele, tá? Então, você tem que ter foco. Então, a partir do momento em que você pega esse caminho, você entra numa porta, essa porta é estreita, e você pega esse caminho, então é um caminho de dificuldade, é um caminho apertado, é um caminho em que você não tem, né? Você tem que fazer muitas renúncias, né? Você tem que renunciar a muita coisa para poder andar nesse caminho estreito, tá? Porque é uma posição que você tomou, uma posição diante de Deus que você tomou, tá? É o caminho estreito. Não é um caminho largo, é um caminho estreito. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é nada muito complicado, nada muito difícil. E é possível que ele, didaticamente, fale aos seus ouvintes e, consequentemente, aos seus leitores, obviamente, daquilo que realmente todos nós entendemos, do que é um caminho, do que é uma estrada, né? Eu falei que de caminho poderia ser que uma estrada, que também pode ser traduzido como uma estrada, então, uma estrada estreita, tá? Um caminho estreito, tá? Então, aqui diz que são poucos os que realmente tomam uma posição e entram na porta estreita e, consequentemente, seguem o caminho apertado. São poucos que fazem isso. São poucos que fazem isso. Por mais que eu queira que o Brasil seja salvo, eu sei que serão poucos que realmente vão seguir Jesus Cristo, vão seguir o caminho estreito. Eu sei que são poucos. Eu acho bonita essas expressões aí, as pessoas usam essas expressões. O Brasil é do Senhor Jesus. Olha, ele não é do Senhor Jesus Cristo. Se o Brasil fosse do Senhor Jesus, não estava acontecendo o que está acontecendo aí. Ele não é. Existem alguns nesse país que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que são cristãos, né? Verdadeiramente. Né? Nem os 40 milhões que dizem de cristãos evangélicos nesta nação, pode-se dizer que todos eles são de fato salvos, de fato eles escolheram o caminho estreito. Lá, infelizmente, nem os 40 milhões. A coisa é um pouco mais complicada do que isso. Tá? Seria tão legal, sim, eu queria usar uma expressão, por exemplo, para o Brasil e profeticamente e dizer o Brasil é do Senhor Jesus, mas não é, então não seria profecia, seria uma falsa profecia. Não é, a maioria esmagadora não quer o caminho estreito. A maioria esmagadora não toma a posição de entrar na porta estreita e seguir um caminho estreito. Não quer. O Jesus disse isso daqui em relação ao mundo, em relação realmente ao mundo, ele disse aqui, né? E é isso mesmo, não tem como eu ir contra isso. Então não adianta eu querer ter uma palavra profética, que não vai ser uma palavra profética de Deus, vai ser uma falsa profecia. Se eu falar, né, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, ou a cidade de Itabiruna é do Senhor Jesus Cristo, ou a cidade de sei lá de onde, não adianta falar, tá? Porque não é, entendeu? Não é, infelizmente não é. Mas felizes são aqueles que tomam a posição e entram na porta estreita. E aí eles seguem o caminho estreito. Quem entra na porta estreita, ele tem que saber que ele vai ter que seguir um caminho apertado, uma estrada apertada. Não é uma estrada larga. Infelizmente, tem pessoas que, teoricamente, eles dizem que seguem a porta estreita, né? Que seguem Jesus Cristo, o caminho estreito, que entram pela porta estreita e seguem a porta estreita, né? Teoricamente.
Mas na prática, a verdade é que na prática, caminhando mesmo ali, eles querem no caminho estreito fazer coisas da porta larga, da estrada larga. Não dá, não funciona, não é assim que funciona, tá? Se eu entrei na porta estreita, se eu sigo Jesus Cristo, logicamente que eu sei muito bem o que a palavra de Deus me orienta, o que a palavra de Deus fala, o que devo ou não devo fazer, e eu devo fazer isso voluntariamente, devo cumprir a palavra de Deus voluntariamente, devo procurar fazer a vontade de Deus, não é porque ninguém me obrigou, não é porque a religião me obrigou, não é porque ninguém, nada, porque realmente eu amo o Senhor, eu amo Jesus Cristo, e é um prazer, né, segui-lo, e é um prazer viver na presença dele, e por viver e querer agradá-lo, eu vou, claro, renunciar às coisas do mundo, né? As coisas, os prazeres da vida. É natural que isso aconteça, entenderam? Pela ordem, então, do texto, eu entro numa porta, né? Eu não entro no caminho para ir para uma porta, eu entro na porta para seguir um caminho. Então, eu entrei na porta estreita. Então, eu tenho que saber que o caminho que eu vou seguir é um caminho apertado, é um caminho de dificuldades, é um caminho, não é o caminho da facilidade, tá? Certo? Muito bem, eu acho que ficou bem claro isso. Agora, por outro lado, aqueles que escolhem a porta larga, aí não, aí já é outro, aí já tá legal. Porque ele escolheu a porta larga. Então você imagina aí uma porta larga, né? Uma porta larga, bem larga mesmo, tá? Uma porta larga, uma porta tão larga que você não consegue nem ver a dimensão, né? Dela, né? Você não consegue nem ver que ela é tão larga mesmo. Você pode fazer tudo, cabe tudo aí. Aí nessa porta larga, ela cabe adultério, cabe fornicação, cabe prostituição, cabe os vícios, né, a bebedice, cabe o vício nas drogas, cabe o roubo, né, o furto, cabe tudo nessa porta larga, tá? Porque a porta é larga. Então, a porta larga, você entrou numa porta larga, então você vai seguir o quê? Uma estrada larga, uma estrada cheia de opções, sem restrições. É isso aí, ué. Você deu para entender? É a posição que você toma. Porque você optou, você escolheu a porta larga. Bom, então você vai seguir um caminho largo, com muitas facilidades na vida, tá? O devocional de amanhã está ligado a esse daqui. Eu vou entrar mais em outros pontos. Mas você entende bem o que eu estou colocando? Vocês aí entendem? Então, se eu entro na porta larga, é o que ele diz aqui. É simples. Jesus ensina. Jesus, na verdade, sempre ensinou coisas simples, né? A gente que complica tudo. Vou ler novamente, são só 2 versículos, eu vou ler novamente e vou fechar aqui. Entrai pela porta estreita. Então, olha bem, primeiro é a porta e segue o caminho. Não é primeiro o caminho, depois, não. Primeiro é a porta, é a posição. Abrir a porta que eu quero. A minha posição, claro, isso tudo orientado por Deus, isso tudo, claro, conduzido por Deus, nada por mim mesmo. Ele vai me conduzir o quê? A porta estreita. Então, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Porque ele está dizendo o quê? Larga é a porta, né? E consequentemente, largo é o caminho, né, espaçoso, o caminho que conduz para o quê? Para a perdição, para o inferno, digamos assim com bastante clareza, né? Para o inferno, tá? E são muitos os que entram por ela. Jesus disse claramente, são muitos os que entram pela porta larga. E aí, consequentemente, eles têm um caminho espaçoso, uma estrada espaçosa. Então eles podem naquela estrada da vida, né, na jornada da vida, enquanto viverem aqui, fazer tudo aquilo que eles querem, né? Então eles podem adulterar, eles podem fornicar, eles podem se prostituir, eles podem beber, eles podem fumar,
fumar, eles podem usar drogas, eles podem beleza, porque é um caminho, ele escolheu, é a posição dele, né? A posição dele está muito clara, ele olhou lá, tinha uma porta estreita, uma porta larga, ele, não, eu quero a porta larga, então ele segue o caminho largo, né? Porque é o caminho das coisas boas, né? Entre aspas, né? Das facilidades da vida, de muitas opções carnais. Beleza, então segue. E ele diz que são muitos, tá? E aí ele explica a questão aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. E ele diz, são poucos os que acertam com ela. Então é muito bonitinho, é muito engraçadinho falar assim, a cidade tal é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. É muito engraçadinho, bonitinho isso, mas não é profético, não é profecia de Deus isso. Porque, na verdade, no Brasil e no mundo, são poucos os que entram pela porta estreita, pouquíssimos os que entram pela porta estreita. E são muitos, Jesus falou, muitos os que optam pela porta larga, porque a porta larga é o caminho das oportunidades para pecar. É isso. É isso aí. Bom, o devocional, o pequeno texto que sempre eu coloco aqui, devocional 78, diz assim, o texto: a porta larga e a porta estreita. Jesus fala sobre dois estilos de vida, dois caminhos distintos, com destino também diferente. Ou seja, o caminho, a porta estreita, com o caminho estreito, vai levar-me ao céu, tá? A vida eterna. O caminho largo, a porta larga e o caminho largo vai levar-me ao inferno. Então são destinos diferentes, tá? A porta larga está associada ao caminho espaçoso e é o estilo de vida de quem diz: quem manda na minha vida sou eu. Né? Ou eu faço o que eu quero. Esse é o caminho da porta, é a porta larga, tá? E o caminho espaçoso é o caminho de tudo pode, né? Toda religião é boa, né? E isso não tem nada a ver. Então não tem nada a ver, porque ele está numa religião e tal, então, entendeu? É isso aí, certo? Esse é o caminho da perdição, o caminho da maioria esmagadora que desfilam nos bares, nos bailes. E por que não dizer por pessoas que desfilam nos templos? Sim, muitos que desfilam nos templos também estão na porta larga, né? Estão lá só, né? Mas estão na porta larga, né? Na verdade, né? E por que não dizer que pessoas que desfilam nos templos, frequentadores, né? Frequentadores, eu digo frequentadores, não são fiéis, são frequentadores, né? Por religiosos, frequentados por religiosos que não praticam a Bíblia e, consequentemente, não vivem segundo os ensinos de Cristo. Já a porta estreita está associada ao caminho apertado, né? Esse é o caminho daqueles que não só leem a Bíblia, mas vivem de acordo com ela e, consequentemente, de acordo com os ensinos de Cristo. E tá vendo? É o caminho dos verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo, daqueles que não fazem o que querem, mas fazem tudo para agradar ao seu Senhor. Não é o caminho da maioria, não é o caminho da multidão, né? Mas o caminho, segundo a Bíblia, de poucos que querem de fato servir a Cristo. É isso aí, meu amado. Porta larga, porta estreita, está bem explicado. Quem quiser rever depois essa palavra, pode rever, vai ficar aí na página.
E depois, se alguém quiser visitar lá o meu canal também, se Deus quiser, eu vou editar e colocar no meu canal. Por falar nisso, né, compartilhe aí. Se você viu que essa palavra abençoou pessoas, pode abençoar pessoas, e quem sabe levar pessoas à salvação, então, a porta no caso estreita, então você compartilhe, tá? Compartilhe mesmo, manda ver mesmo, compartilhe mesmo, pode compartilhar, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Eu vou deixar o link na página. Meu querido, minha querida, é isso aí, é a porta estreita e a porta larga. O caminho estreito, a porta estreita leva, consequentemente, ao caminho estreito, né? A porta larga, consequentemente, ao caminho espaçoso, tá bom? Certinho? Deu para entender? Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe meus irmãos que estão aí, todos os meus irmãos, tá? O Juninho Rangel está aí, Deus abençoe. Fernanda, Deus abençoe, né? Mais alguém que está aí, que eu conheço aí, deixa eu ver. Cristiane Menezes, bom dia, Cristiane, sempre com a gente também, né? Deus abençoe, Cristiane. E a Cristiane é nossa, né? Está lá em Rio das Ostras, mas é nossa. A Sandra Freire também, Deus abençoe, que bom, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Gustavo Castilho Becker também entrou por aí, Deus abençoe, tá bom? Queridos, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, que o tempo está passando. Deus abençoe, tá? Cada um aí. Meu Senhor, muito obrigado que estamos aqui na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Ó Deus, infelizmente, poucos querem a porta estreita, poucos querem, ó Deus, o caminho estreito, infelizmente. Mas, Senhor, se há alguém ouvindo a Tua palavra neste momento, Deus se entendeu a Tua palavra e quer tomar uma posição e seguir o caminho que é Jesus Cristo, a porta estreita, Deus, e viver de acordo com a palavra de Deus. Deus, toque no coração e abençoe nesse momento em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã, cada família aqui, ó Deus, representada, ó Deus, por pessoas nessa live. Tome todos em Tuas mãos, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Nós te agradecemos por tudo. Deus, toma o Brasil em Tuas mãos, Senhor. Deus, tenha piedade, misericórdia da nossa nação, Senhor. Repreenda este mal, o Covid, esse vírus. E agora, Senhor, estão falando de uma praga de gafanhotos, coisas assim, Senhor. Não sei exatamente a extensão disso, mas quero colocar em Tuas mãos o nosso país, Senhor. Em nome de Cristo, tome em Tuas mãos, por favor. Tome as autoridades mais uma vez em Tuas mãos, Senhor. Repreenda o mal, abençoe as nossas autoridades, em nome de Jesus, que elas tenham bom senso, Senhor, equilíbrio, em nome de Cristo. Fique conosco, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, exaltado seja o Teu nome, sempre, Senhor. Abençoe nossas vidas, cuide de todos nós, cuide dos Teus servos e servas, em nome de Cristo. Mais uma vez eu quero colocar o pastor Waxuel em Tuas mãos. Deus abençoe o pastor Waxuel, Deus proteja-o, livre-o do mal, Senhor, dê-lhe uma boa recuperação, em nome de Jesus. Fique conosco, em nome de Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Um abração, Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço, bom dia para todo mundo aí, tá? Grande abraço, em nome de Cristo.